Contemplem a magnitude do impossível. Paredes de águas cristalinas que se elevaram a dezenas de metros, desafiando as leis da física e da natureza. O som do vento, fatiando o oceano, e o clamor de um povo que, pela primeira vez em 4 séculos, respira o ar da liberdade. Este é o ápice da jornada de um homem chamado Moisés. Mas, para entendermos como um cajado de madeira derrotou o império mais poderoso da Terra, precisamos voltar ao início, no coração de um Egito banhado em mistério e crueldade. Fique conosco, pois cada segundo desta saga revelará como o destino de um bebê condenado mudou o curso da humanidade para sempre. Há mais de 3 milênios, o rio Nilo não era apenas água, era o sangue do Egito. Mas, para os hebreus, tornou-se um lugar de choro. O faraó, em sua paranoia pelo poder, ordenou um infanticídio cruel, decretando a morte de todos os bebês hebreus do sexo masculino. Imagine o desespero de uma mãe chamada Joquebede. Ela escondeu seu filho até não ser mais possível ocultar seu choro. Em um ato de entrega total e fé, ela constrói um pequeno cesto de junco, vedando-o com betume e piche, para que nenhuma gota de água tocasse seu tesouro. O pequeno berço flutuante é colocado nas águas do Nilo, vigiado de longe por sua irmã Miriam. O destino daquele bebê agora estava nas mãos de Deus. O cesto flutua, levado pela correnteza, até ser encontrado pela própria filha do faraó, que se banhava no rio. Movida por compaixão, ela decide adotá-lo. Moisés, cujo nome significa tirado das águas, cresce então nos palácios de ouro. Como um príncipe do Egito, ele é educado em toda a ciência, estratégia e força daquela civilização. Mas em seu coração, uma semente de identidade divina já havia sido plantada. Ele não sabia, mas o Deus de seus pais o preparava para algo muito maior, algo que abalaria os alicerces do mundo. Os anos passam, e Moisés, já adulto, comete um ato impensado ao defender um hebreu e acaba fugindo para o deserto de Midian. Lá, ele se torna um pastor de ovelhas, um homem humilde, longe do luxo e do poder. É nesse cenário de silêncio e solidão que Deus o encontra. A famosa cena da sarça ardente, um arbusto que queima, mas não se consome, marca o início de sua missão. Moisés, relutante e ciente de suas limitações, retorna ao Egito com uma mensagem divina para o homem mais poderoso da terra: deixa o meu povo ir. O confronto com o faraó não seria diplomático, mas uma demonstração de poder sobrenatural. Um duelo entre os deuses do Egito e o Deus de Israel. Assim começam as 10 pragas. A primeira praga, o Nilo em sangue. Arão, irmão de Moisés, toca o rio com o cajado. E diante de todos, a água sagrada se transforma em uma torrente vermelha e viscosa. Os peixes morrem. O cheiro de decomposição infesta as cidades e a sede castiga o Egito por 7 dias. O deus Hopi, a divindade do Nilo, foi humilhado e silenciado. A segunda praga, a invasão das rãs. O rio vomita milhões de rãs que invadem tudo. Elas entram nas casas, nos fornos, saltam sobre as mesas e cobrem até as camas reais. O faraó, desesperado e enojado, implora Moisés por alívio, prometendo libertar o povo. Mas assim que as rãs desaparecem, seu coração endurece como pedra. A terceira praga, o pó, que virou piolhos. Arão fere o pó da terra, e instantaneamente bilhões de piolhos infestam homens e animais. A higiene egípcia, um grande motivo de orgulho, é destruída. Pela primeira vez, os próprios magos do faraó admitem sua derrota, dizendo: isto é o dedo de Deus. A quarta praga, os enxames de moscas. Nuvens negras de moscas devastam o Egito, trazendo doenças e destruição. Mas aqui ocorre algo extraordinário. A terra de Gósen, onde viviam os hebreus, permanece intocada. Uma linha de proteção divina é claramente traçada, mostrando a Faraó que o Deus dos hebreus tinha poder sobre a geografia e o destino. A quinta praga, a morte dos rebanhos. Uma peste avassaladora dizima cavalos, camelos, bois e ovelhas dos egípcios. A economia e a força militar do faraó, dependentes desses animais, sofrem um golpe mortal. Enquanto isso nos campos de Gósen, nenhum animal dos israelitas é atingido. A separação entre os povos
se torna ainda mais evidente: a sexta praga. As úlceras dolorosas. Moisés lança a cinza de um forno ao ar, e ela se transforma em feridas purulentas e tumores que cobrem a pele de todos os egípcios. A dor era tão intensa que até os magos do palácio, cobertos de chagas, não conseguiam parar de pé diante de Moisés. A sétima praga, o granizo e o fogo do céu. Uma tempestade apocalíptica desce sobre o Egito. Pedras de gelo gigantes misturadas com labaredas de fogo destroem tudo o que restou nos campos. O barulho ensurdecedor do trovão era o som do julgamento divino, caindo sobre uma nação teimosa. A oitava praga, a nuvem de gafanhotos. O que o granizo não quebrou, os gafanhotos devoraram. Trazidos por um vento oriental, eles cobrem a face da terra até que não se veja mais o chão. Em poucas horas, a terra fértil do Egito se torna um deserto desolado de fome. A esperança de qualquer colheita futura é aniquilada. A nona praga. As trevas espessas. Por 3 longos dias, uma escuridão tão densa que podia ser sentida paralisou o império. Ninguém podia se mover ou enxergar o próximo. O sol, a maior divindade do Egito, o deus Ra, foi apagado pela mão do Criador. Enquanto o Egito estava em um blackout sobrenatural, na casa dos hebreus havia luz. E finalmente, a 10ª e mais terrível praga, a noite da Páscoa e a morte dos primogênitos. Um anjo da morte atravessaria o Egito, ceifando a vida do primeiro filho de cada família, desde o herdeiro do faraó até o primogênito do prisioneiro no calabouço. A salvação para os hebreus estava em um ato de obediência e fé. Sacrificar um cordeiro e marcar os umbrais de suas portas com seu sangue. Naquela noite, um grito de dor sem precedentes ecoou por todo o Egito. O grito do próprio faraó, que perdeu seu filho, ecoou pelo deserto. Somente as casas marcadas com sangue foram poupadas. Foi o fim da resistência humana. Quebrantado, o faraó finalmente expulsa o povo. Mas seu orgulho ferido logo se transforma em fúria e arrependimento. Reunindo 600 dos seus melhores carros de guerra e todo o seu exército, ele persegue os hebreus e os encurrala diante do Mar Vermelho. De um lado, o exército mais temido do mundo. Do outro, um mar intransponível. O pânico entre o povo é total. Eles gritam a Moisés, questionando se foram levados para morrer no deserto. Mas Moisés, com uma fé inabalável, levanta sua voz e diz: "Não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos fará hoje." Ele estende o cajado sobre o mar. Um vento forte e contínuo sopra durante toda a noite, e o impossível acontece. O mar se abre como um livro. 2 paredes de água se erguem, permitindo que seu povo atravesse entre as paredes de água, mais uma vez provando a verdade de sua fé. Quando os egípcios, em sua arrogância, tentam o mesmo caminho, as águas retornam com força avassaladora. O exército mais poderoso do mundo é sepultado sob as ondas. Naquela manhã, na outra margem, Israel estava livre. Moisés liderou aquele povo pelo deserto por 40 anos. Ele subiu ao Monte Sinai e recebeu diretamente de Deus os 10 mandamentos, leis que moldaram não apenas a identidade de uma nação, mas os fundamentos da civilização ocidental. Sua jornada foi marcada por desafios, rebeliões e uma paciência sobre-humana. Do topo do Monte Nebo, antes de morrer, ele finalmente viu a terra prometida, o destino final para o qual conduziu seu povo. A história de Moisés nos ensina que, não importa o tamanho do seu obstáculo, seja um império ou um oceano, a fé pode abrir caminhos onde eles simplesmente não existem. E para você, qual milagre da história de Moisés mais fortalece a sua fé hoje? A coragem de uma mãe no Nilo? O poder das pragas ou a travessia do Mar Vermelho? Comente abaixo. Queremos muito saber sua opinião. Deixe seu like para que o algoritmo leve esta mensagem poderosa a mais pessoas. E claro, inscreva-se no Crônicas da Revelação Divina para mais sagas que transformam vidas. Obrigado por assistir e até a próxima.